olhei para a prefeitura e disse, um dia eu volto como prefeito dessa cidade. Eu precisei sair de Ascurra para buscar oportunidade. Um dia depois da eleição, eu fui me pesar, eu estava pesando 56 quilos. Eu tenho 1,84 m. O prefeito é bombeiro, ele apaga incêndio. Nós garantimos o maior investimento da história de Ascurra. Ela era guardada há mais de 50 anos pela população de Ascurra. O meu pior momento, ele aconteceu dentro de um avião indo para Brasília. Ali eu vi o tamanho da responsabilidade de ser prefeito. Liguei para um dos secretários municipais aqui e ele do outro lado, chorando, ele disse, prefeito, volta porque Ascurra precisa de ti agora aqui. Empreendedorismo e política caminham juntos. Esse é o Empreenda Política e a gente está aqui mais uma vez, né, numa conversa franca com o prefeito do Vale Europeu, agora dessa vez. Estamos na cidade de Ascurra, com Arão Josino. Quero almoçar hoje aqui, tá? É, tem alguns lugares. Tem um em especial que é bem famoso, né? E Arão, então obrigado, né, cara, por nos receber, é uma alegria. A gente até comentou, a cidade tá bonita, a gente chegou um dia de sol, né? Tem o colégio aqui, tem a igreja, tudo muito bem organizado. Então obrigado por nos receber, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Sejam bem-vindos à cidade de Ascurra, uma cidade encantadora, né? O berço da colonização vêneta em Santa Catarina, aqui que chegaram os primeiros vênetos. E é uma cidade de um povo muito aguerrido, muito trabalhador, um povo meio briguento às vezes, né? A gente brinca, mas que é muito amigo. É um povo que se abraça muito. Os italianos são hospitaleiros? Hospitaleiros. Assim, né? Eu acho que eles têm uma barreira assim, da confiança, mas uma vez que confiam, eles vira se entregam, amigo para né? sempre, se entregam. E sempre com a mesa farta, polenta, galinha, né? A gente vinho e a alegria. A gente comentou porque a Mariota, né? Mariota, é um restaurante bem tradicional. Vamos citar, porque é legal, né? São empreendedores aqui. Eu não sei como é que tá, faz alguns anos que eu vim a última vez, mas era um... Maravilhoso. Quero abrir com uma pergunta. O problema de ir lá é que não dá pra fazer dieta, né? Não, lá o cara, é o dia que o cara tem que se entregar. Né? E a pergunta geralmente é mais severa, né? Então, tu é jornalista. Perfeito. Né? O que é melhor e mais fácil? Dar a notícia ou ser a notícia? Porra! Começaram bem. Bom, dar a notícia com certeza é mais fácil, né? Mas ao mesmo tempo, ser a notícia, e eu digo não ser a notícia enquanto pessoa, enquanto figura pública, mas ser notícia enquanto município é o que me enche de orgulho. Hoje, Ascurra, por exemplo, tem o selo de alfabetização, nós temos a melhor pontuação do Vale Europeu, estamos entre os 10 municípios de Santa Catarina. Hoje, a educação de Ascurra é um exemplo. Hoje nós temos o programa Ascurra de Oportunidades, que foi construído a partir do PEDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico da cidade, que nós já entregamos mais de 1.200 certificados em qualificação profissional, cursos definidos pela classe empresarial. Quantos certificados, perdão? 1.200 certificados de numa qualificação. Realidade de quantos habitantes tem? De 8 mil, 9 mil habitantes. A gente está falando de mais de 10% da população. Exatamente. E cursos de qualificação profissional que são definidos em parceria com a classe empresarial, pensando no desenvolvimento a médio e longo prazo da nossa cidade. Entendi. Então, tudo isso me enche de orgulho. Legal. Mas tem a notícia boa e a notícia ruim. Com certeza. Como é que tu lida com isso? Basicamente, e aí eu tô falando com uma pessoa que realmente tem muito pouco conhecimento no aspecto público, né? Por isso que eu faço as perguntas geralmente mais idiotas aqui. Não, idiotas não, mas... Mas as que geralmente eu quero saber de verdade. É que eu concordei antes de saber que tu ia falar idiotas. Eu queria saber exatamente como é que é isso pra ti, né? Como é que funciona? Porque uma vez que tu entra num cargo público, tu vai ter, sei lá, 90% das pessoas que estão te apoiando, mas sempre tem aquelas 10 barulhentas. Como é que funciona isso no dia a dia da pessoa, né? Não do prefeito, porque a pessoa às vezes não consegue filtrar isso, né? Quando você começa a gestão, você realmente fica sentido com os comentários negativos, com as notícias negativas, é natural. Com o passar do tempo, você vai criando, né, um filtro de compreender se aquele comentário negativo da rede social, né, se aquele puxão de orelha, ele tem um propósito político, de oposição, ou para fazer alarde, ou se realmente é algo que você precisa levar em consideração para fazer ajustes na tua gestão.
A gente precisa entender que nenhuma gestão ela é perfeita. Nenhum político é super-herói. Nós erramos e erramos todos os dias. E até uma decisão boa pode ser ruim, às vezes, para alguém, né? Exatamente. Especificamente, Até porque ser gestor público, te exige coragem. Exige coragem para tomada de decisão. E você, quando toma decisões, você automaticamente, em alguns momentos, né, não agrada um lado ou agrada outro e por aí vai. Quando tu vai asfaltar uma rua, o cara que passava água na rua do caminhão-pipa vai ficar super chateado. Mas não quer dizer que tu tá fazendo benefício, mas aquele cara vai ficar triste contigo, né? E se você asfaltar uma rua, a outra que Eu vou ainda te não é dizer que já asfaltada irá incomodar. Eu vou te dizer que já teve briga num estado do Brasil muito grande por causa de caminhão-pipa, tá? Porque sempre tem o cara que é o dono dos caminhão-pipa. Exatamente. Mas não vou citar nomes aqui, mas briga nacional aconteceu. Cara, é o teu segundo mandato, né? Pra ti, tu já tá mais acostumado. Mas eu queria voltar lá atrás. Eu queria saber como foi pra ti o dia que tu ganha a eleição pela primeira vez. Como é que é esse sentimento de, poxa, tem aprovação, tem vaidade, tem tudo ali dentro misturado ao mesmo tempo. Entender um pouquinho de como foi isso. E no dia 1, o dia que tu senta na cadeira, como é que foi esses 2 dias aí pra ti? Antes de chegar no dia da eleição de prefeito, eu preciso chegar num dia em que eu tinha 9 anos de idade nessa sala aqui. Eu sou filho de 2 professores, professor Arão e professora Claudete. Professor Arão e a professora Claudete. Os meus pais nunca foram Como é que é o nome envolvidos com deles? política. Arão e Claudete. Arão e Claudete. Eles nunca Não, foram... os teus pais. Os meus pais. Ah, Arão? Isso, Arão e Claudete. São vivos. Eles são vivos, aham. Eles nunca tinham se envolvido com política. E aos 9 anos de idade, os 2 professores, eu precisava fazer uma atividade escolar. E a atividade escolar era entrevistar uma personalidade da cidade. E eu decidi naquele dia que a personalidade que eu iria entrevistar era o prefeito da cidade. 9 anos. O seu Aleandro Dalfovo. Inclusive era um dos prefeitos mais idosos do Brasil, já tinha 80 anos de idade. Que contraste, né? Porque tu foi um dos mais jovens. Exatamente. E eu bati na porta dessa sala, desse gabinete, um dia à tarde, pedi para falar com o prefeito e eu entrevistei ele para essa atividade de escola. E eu lembro que quando eu desci as escadas da prefeitura, e eu me emociono sempre que conto essa história, eu lembro que eu olhei para a prefeitura e disse: um dia eu volto como prefeito dessa cidade. Com 9 anos. Com 9 anos. Eu decidi ser prefeito de Ascurra aos 9 anos de idade. Só que a vida ela me conduziu para outros caminhos no primeiro momento. Então, eu fui estudar em Blumenau, fui vereador mirim, depois fui morar em Florianópolis para estudar. Eu ia comentar isso, porque tu tens uma jornada na política que ela é, digamos assim, bem vocacionada. A gente percebe que desde de novo tu já tinha essa chama, essa coisa de fazer parte do poder público. Né? Eu sou um verdadeiro político. Eu nasci para ser político, é missão para mim, eu sou um verdadeiro apaixonado, eu vivo isso 24 horas por dia. Eu me considero político já há 20 anos, porque eu fui do estado muito novo, né? Muito novo. E aí, voltando à tua resposta, o dia da vitória ele foi um dia muito significativo por vários motivos. Então eu saio de Ascurra aos 13 anos de idade para estudar e eu volto aos 26 anos para ser candidato a prefeito. Então eu fiquei um período muito grande fora da cidade. 26 anos é novo. É muito novo. 26 anos, assim, talvez quando tu tinha os 26 anos já era um pouco diferente, mas os 26 anos hoje em Não, dia é um adolescente. Ele foi vereador mirim, desculpa, né, para contextualizar, foi vereador mirim e tal, teve uma experiência no governo do estado, trabalhou com muitos políticos, né, de referência, aí óbvio que isso gera uma cancha. Mas se a gente for parar para analisar, o jovem de 26 anos hoje nem ocupando vaga sênior em companhia é desafiador, o cara geralmente é tratado como júnior num cargo de trabalho, então assumir a prefeitura de uma cidade. Sim. Tu foi, acho que, o mais jovem eleito? Eu fui o mais jovem Mas tu eleito. foi eleito já com 26 anos? Com 26 anos. Com 27. Fui eleito com 27. Eu retorno para Ascurra aos 26. 33. 3, tá. Isso. Eu retorno para Ascurra aos 26 anos, saio com 13, retorno com 26, 27 anos eu sou eleito prefeito. Então, eu sou o prefeito mais jovem da história. E não teve uma situação da cidade que tu tava fora e tu volta e ainda te elege como prefeito? Não existiu, obviamente, né? Porque tu foi eleito prefeito, mas como é que tu lidou com isso? Porque, em teoria, tu já não tava mais na cidade, né? Como é que o prefeito executivo vai... O que nós conseguimos apresentar naquela campanha, naquela eleição, foi que eu havia saído em busca de oportunidades, eu saí para estudar, eu me preparei e eu retorno para a cidade para dar minha contribuição. Entendi. E numa ideia
E isso é a concepção do Ascurra de Oportunidades, nosso programa de capacitação. Sempre digo que eu precisei sair de Ascurra para buscar oportunidade. Para fazer aula de oratória, para fazer teatro, para participar de projetos, por exemplo, de literatura da Fundação de Cultura de Blumenau. Quando eu retorno para ser prefeito, eu digo, eu quero ser prefeito para garantir oportunidade para as crianças que vivem aqui, para que não precisem sair. Então, hoje nós temos cursos de qualificação profissional através de SESI, Senai, Senac. Hoje nós temos o Sebrae, olha a força de uma personalidade. Né? Ele formou a personalidade dele, queria trazer isso à tona porque é bonito de ver, assim, tu forja a tua personalidade e aí isso transforma uma realidade que vai muito além, impacta às vezes milhares de pessoas. Aí ele teve que sair, eu disse, não, eu vou fazer com que as pessoas não precisem sair. Aí tu trouxe essa realidade. E sair traz essa visão do mundo de fora, Claro, né? claro, Tu pega Blumenau, que é um pouco maior, tu pega Florianópolis, que é um pouco maior, e tu consegue de alguma forma entender, poxa, dá pra fazer isso aqui, né? Exatamente. Numa escala menor. Mas o que mais me chamou a atenção na tua fala foi quando tu fala que tu é político. O que para muitas pessoas querem se afastar disso, tu fala com orgulho, que eu digo assim, caraca, que legal ser político, sabe? A maioria, quando eu escuto, eu não sou político, e tentando se afastar, eu acho legal que tu fala com um orgulho, e a forma com que tu fala, tu diz, puxa, é a primeira vez que eu escutei alguém falar, eu sou político. Eu sou político e eu estudo política, eu estudo gestão pública, sou formado em jornalismo, mas busquei vários cursos, tive a oportunidade de receber bolsa de estudos para fazer curso na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, buscar conhecimento na política para transformar a vida das pessoas, que é isso que eu acredito. Mas aí tu fugiu da minha pergunta. Justamente, no dia da eleição, o sentimento ele foi de uma vitória muito grande pelo tempo que eu fiquei fora da cidade. Então, o reconhecimento da população de que eu me preparei e que eu era de fato filho dessa terra. Aquilo que tu estavas falando, eles entenderam aquilo de verdade. E uma outra curiosidade é que a minha família, ela não é de Ascurra. Então, eu sou o primeiro prefeito da história de Ascurra que não vem de família de imigrantes italianos. Os meus pais vieram na década de 80 para trabalhar. Caraca. E eles vieram na década de 80 para trabalhar e eles decidiram viver aqui. Eu sou a primeira geração da família que nasce em Ascurra, em 92. Então, além de tudo, eu sou filho de professores que não eram empresários da cidade, professores da rede estadual de ensino que trabalharam muito pela educação desse município. Não tenho sobrenome, não carrego o sobrenome tradicional da cidade. Né? Foi uma quebra de paradigma. E fui o mais jovem da história a me tornar prefeito de Ascurra. Cara, 26 anos. Então é porque era pra ser, né? Era pra ser. Era pra ser. Né? O dia da eleição ele foi incrível. Pra vocês terem ideia, foi tão sofrido e eu trabalhei tanto naquela campanha porque eu queria tanto ganhar aquela eleição que eu terminei um dia depois da eleição. Eu fui me pesar, eu estava pesando 56 quilos. Caraca, com a tua eu altura. Tenho 1,84 m de altura. Tu sumiu? Eu sumi, tanto que eu engordei 30 quilos de lá pra cá. Então, mas tá ótimo assim, certo. De tanto que eu me dediquei. Eu tava na rua 24 horas praticamente por dia. Nós não tínhamos estrutura de campanha, então eu acordava de manhã cedo. Foi uma eleição de oposição, assim? Tipo, não era uma continuidade? Não, nós éramos oposição. E eu acordava todos os dias, por volta de 6 horas da manhã, eu preparava as peças para as redes sociais, eu escrevia os textos e fazia o layout, o design das peças. Por volta de 7h30, 8 horas, eu escrevia o programa de rádio. Às 9 horas eu saía para fazer campanha. Às 11 horas da manhã eu gravava no estúdio o programa de rádio. Editava o programa de rádio, à 1 da tarde eu levava para a emissora e voltava para a rua fazer campanha. E chegava em casa por volta de 11 horas da noite. Então foi uma campanha de verdade. Legal. Raiz. E a cidade pequena, ela tem disso, né? De tu cumprimentar todo mundo mesmo, né? Numa eleição de prefeito de Ascurra, tu deve ter cumprimentado os 9.000 habitantes. Você passa casa por casa. Né? Exatamente. E na época, tu tava no Novo também. Não, eu fui eleito pelo PSD. Ah, tá, porque eu ia dizer, porque o Novo na época era bem jovem também, né? O Novo era jovem e o Novo, naquele momento, decidiu não ter candidatos a prefeitos em pequenas cidades, né? Só nas grandes cidades do Brasil. Então fui eleito pelo PSD, chapa pura, meu vice também PSD,
E aí depois... O que é chapa pura, me pergunta? Só um partido. Ah, legal. Só um partido. Então meu vice também era... Tem algumas cidades, até uma curiosidade, né, pro Rafa que não é da política, talvez pela audiência, existem cidades tão pequenas que acaba nem tendo eleição. Os partidos tudo se acertam, montam uma chapa só Entendi. e escolhe. É como se. E já aconteceu isso em Santa Catarina. Não sei se as Furra, né? Mas já aconteceu isso. As curras são 2 grupos políticos e que não se Não vai misturam, igual acontecer, água e óleo. E no primeiro dia, vale lembrar que tu tinha apenas 27 anos. Como é que tu fez pra manter a tua cabeça sadia, mais no Mas sentido foi a transição de... também. mais no sentido de poder, assim, porque pô, tu só tinha 27 anos e tu tava cuidando de 9.000 pessoas. Isso é muito engraçado, porque eu trabalhei 7 anos no governo de estado. Trabalhei com secretários de estado, fui chefe de gabinete de secretaria de estado, lidei com o governador. Depois fui chefe de gabinete da prefeitura de Timbó, estava ao lado do prefeito nas tomadas de decisão. E eu tinha absoluta certeza que quando eu assumisse a prefeitura de Ascurra, eu sentaria na cadeira e iria tocar o município. E aí eu entendi que essa cadeira aqui, ela tem uma responsabilidade que só quem senta nela vai entender. Porque você é prefeito de fato 24 horas, 7 dias por semana. Se vocês pegarem meu celular, vocês terão acesso a vários aplicativos, por exemplo, de previsão do tempo. Porque eu acompanho diariamente previsão do tempo por conta das enxurradas. Eu assumi a prefeitura dia 1º de janeiro. Nos últimos dias de dezembro, já enfrentei uma enxurrada como prefeito eleito, ao lado do coordenador de defesa civil da época. Então, esse é um desafio, por exemplo, que a gente traz para a gestão e que a gente vai aprendendo. Então, num primeiro momento, devo te dizer que a ansiedade é muito grande, devo te dizer que é tudo muito novo, apesar de já ter tido a experiência, o conhecimento. Mas eu tenho hoje absoluta certeza que quando o gestor ele assume uma prefeitura, ele precisa ter planejamento e ele precisa saber onde ele quer chegar. Por quê? Todos os dias o prefeito é bombeiro, ele apaga incêndio. Justo. Se o prefeito não souber o que ele deseja entregar a médio e longo prazo, passam os 4 anos e ele não tem resultados. Então, por exemplo, o último prédio construído, inaugurado pela prefeitura de Ascurra, tinha sido em 1995, um centro de educação infantil. Tinha 3 anos. 30 anos atrás. Exatamente. Talvez tu tava lá no centro de educação. Tava lá, inclusive. De lá para cá, nós não tivemos mais nenhum grande investimento em prédios públicos e infraestrutura. Nós já temos hoje, no nosso início de 6º ano de mandato, nós já temos hoje 85 milhões de reais em investimentos garantidos na cidade. Isso é captação de recursos, isso é projeto, isso é planejamento. Quando nós chegamos aqui, nós definimos, nós queremos entregar 2 unidades básicas de saúde, nós queremos construir uma escola, nós queremos construir um centro integrado de educação para os cursos de qualificação profissional e oficinas de cultura e esporte. Nós queremos fazer a ligação asfáltica com o Indaial, a ligação asfáltica com o Rodeio e nós queremos iniciar a ligação asfáltica com Ibirama. Tudo isso nós estamos cumprindo. Porque senão tu vive pro passado, né? Vive pro passado e vive no varejo. Tu sabe que tu tá falando isso e eu tô fazendo um paralelo com os micro e pequenos empresários, médios e grandes empresários. A empresa que não tem planejamento também sofre, né? E é uma realidade do micro e pequeno empresário. E talvez esse paralelo com a política é bem interessante, porque uma cidade sem planejamento, ela prejudica muito mais gente, impacta muito mais gente, né? A realidade de todas as empresas daqui muda se um prefeito não tem planejamento. Tem uma fábula muito incrível, né? De 2 pessoas que estavam nadando no rio e uma criança estava se afogando. Aí eles iam lá e tiraram a criança. Daqui a pouco apareceu outra criança, eles foram lá e tiraram a criança. Apareceu outra criança, eles foram lá e tiraram a criança. Aí apareceu outra criança, pegou e começou a subir o rio. Né? E aí o cara perguntou, cara, o que tu vai fazer? Eu vou descobrir quem tá jogando essa criança, porque no fim, se tu fica só tentando salvar a criança, tu não descobre quem tá jogando as crianças no rio, né? Então... E você precisa cuidar para não cair nessa armadilha na prefeitura, porque você recebe muita gente, o prefeito de uma cidade como Ascurra atende muito a população, e você vai resolvendo os problemas individuais, mas muitas vezes mas onde está o erro? Onde está o problema? Para resolver o coletivo, para depois não acontecer mais isso. Então isso é planejamento. Olha, eu te perguntei ali sobre a transição, se puder dar uma pincelada, se houve transição, se não houve, se foi um desafio e tudo mais.
porque eu acho que isso é legal a gente falar, né? Diferentemente das empresas. Que obrigatoriamente são. Isso é legal a gente falar. Mas eu também queria que, já que estamos no segundo mandato, né? Tu tens aí uma exposição também estadual, é uma referência. Qual foi a marca do primeiro mandato do Arão, assim? E como que foi a reeleição? Tipo, teve uma grande marca, um grande projeto, algo que te marcou? Tipo, não, o primeiro mandato... Geralmente tem isso, né? O primeiro mandato do prefeito foi aquela obra, né? Sim. Que nem o André das Pontes, né? Que a galera brinca ali de Indaial. Sim. Tem essa coisa, né? Uhum. Então, a tua primeira marca, como foi a transição e a marca do primeiro mandato e o início do segundo, assim, o que... A transição foi muito boa. O prefeito que me antecedeu, apesar de nós sermos de grupos políticos diferentes, distintos, ele foi um prefeito muito aberto. Ele me trouxe todas as informações, nós tivemos muito contato. Então foi muito respeitoso, republicano e, claro, com a bagagem que eu já tinha. Então, quando eu chegava até ele, eu sabia o que perguntar. Né? Eu sabia que informações eu precisava para a transição. Então, a transição aconteceu de forma muito respeitosa. E respondendo da marca, é outra história engraçada, porque como prefeito, nós garantimos o maior investimento da história de Ascurra, que é a ligação asfáltica com Indaial, que é a ligação Ilse e Varno. Varno lá em Ali cima. até tem uma ponte. Exatamente. Ali tem uma das pontes que o André construiu. E essa ligação asfáltica, ela era guardada há mais de 50 anos pela população de Ascurra, porque era por lá que antes passavam os carros. Né? Depois 470, não existia 470. Então, é uma estrada antiga, a ferrovia a estrada passava velha, né? ali pela lateral. Então, quando eu garanti como prefeito esse recurso e nós fizemos o projeto, licitamos, iniciamos a obra, eu tinha certeza que eu ia ser lembrado, que o meu primeiro mandato seria lembrado por essa obra. Né? E ainda teve unidade básica de saúde, teve centro integrado de educação, muitas reformas, muitas ampliações dos prédios, mas eu sou lembrado no meu primeiro mandato como prefeito. Tu achava que era essa? Achava que era essa. Mas na reeleição, quando eu chegava nas casas, eu era lembrado como o prefeito das oportunidades. Legal. Por conta do programa Ascurra de Oportunidades. E tem uma história que ela é genial. Eu fui visitar uma família de agricultores. E eu sabia que esse agricultor, ele era um senhor muito firme. Né? E eu sabia que eu teria que estar com boas respostas na ponta da língua, porque ele ia me colocar contra a parede. Firme para não dizer mal educado. E aí, chegando, um cara difícil. chegando na casa desse senhor, que me recebeu muito bem, a esposa fez pastéis, e eu cheguei na casa desse senhor na reeleição. E tu conseguiu emagrecer aí, né? Não, mas isso já foi na segunda campanha. Tá. Daí eu engordei. Cheguei na casa desse agricultor e comecei a falar um pouco sobre a gestão e fui focado em falar de infraestrutura e agricultura, né? E fui conversando com ele. E lá pelas tantas ele olhou para mim e ele disse: prefeito, aqui em casa nós já decidimos o voto. Daí eu, opa, será que eu conquistei o voto ou não, né? Daí ele disse assim: nós vamos votar em ti. Mas nós não vamos votar em ti por tudo isso que você falou. Nós vamos votar em ti porque a gente acha muito bonito ver aquelas meninas podendo fazer aula de balé lá na Pertucci, que é o nosso parque. A gente acha muito bonito ver os jovens tendo oportunidade na cidade. E aquele senhor já tem um filho adulto, mas ele não tem neto criança. Ou seja, ele não estava diretamente ligado ao Ascurra de Oportunidades. Mas ele ficava impressionado em ir nos eventos da prefeitura e ver as menininhas pequenininhas dançando balé. E vai contra tudo que a gente entende, né? Porque, em teoria, ele teria que lá falar sobre os problemas dele, né? E o que realmente impactava ele era os problemas da cidade. Por isso que eu digo que eu sou lembrado no primeiro mandato como prefeito do programa Ascurra de Oportunidades. Legal. E eu queria trazer essa visão da vida interiorana, do espírito de comunidade do interior. Que no interior, não é que nos grandes centros como Blumenau, por exemplo, isso não existe. Existem lá os bairros, os distritos onde esse espírito existe, mas a cidade às vezes não respira esse espírito de comunidade que a vida interiorana traz, né? Que é aquela história do cara lavar na frente de casa, cuidar da própria calçada, ajudar a reformar a praça, botar a mão na massa, né? Questão cultural, porque no fim a prefeitura ela tem que ser não sei se tu concorda com essa visão, até uma pergunta. A prefeitura ela é um norteador, né? Que dá uma diretriz.
Mas quem executa a vida na cidade são os cidadãos. Se o cidadão não abraçar o que a prefeitura está propondo, Sim. não acontece. Né? E a prefeitura, ela tem uma responsabilidade, isso eu aprendi com o ex-prefeito Aires Dalfovo. Foi prefeito no início da década de 90. Inclusive, ele tinha sido o prefeito mais jovem da história de Ascurra com 30 anos. E o Aires, ele me disse o seguinte, um certo dia: Arão, tens que entender que o prefeito é o líder da torcida. A energia do prefeito é a energia da cidade. Se você é um prefeito que agita a cidade, que movimenta, que está presente nas comunidades, que coloca flor na praça, a cidade ela vem junto. Ela vai construindo isso junto. E Ascurra, durante um período da sua história, Ascurra ela ficou na sombra do vale. Ela ficou na sombra do vale porque nós tivemos alguns desafios econômicos, tivemos empresas que fecharam, uma situação muito complicada. E o sentimento de pertencimento ele foi se perdendo. O sentimento de orgulho, de dizer, eu sou ascurrense. Então, quando nós assumimos em 2021, nós trabalhamos muito esse sentimento de pertencimento. Então, por exemplo, resgatar o DNA cultural da Festa Pertucci. Por quê? Para isso. Fazer com que a Festa Pertucci tenha a decoração, uma das decorações mais bonitas de festas típicas do Vale Europeu. Por quê? Porque quando o cidadão ascurrense, ele chega no Parque Pertucci, ele chega na festa, ele olha para aquilo e diz assim, meu Deus, isso é Ascurra. Sim, isso é Ascurra. Esse pertencimento, esse pertencimento, esse orgulho de dizer eu sou ascurrense. Então isso nós trabalhamos muito ao longo desse período e com isso você tem esse sentimento de responsabilidade de ajudar a cidade a ser melhor. Entrando já na seara do desenvolvimento econômico, né? Tu também é presidente do IGR, que é uma espécie de grupo relacionado ao turismo, né? Isso, exato. Que tem a ver com uma política nacional. E a Cisanv. E também da Cisanv. Mas a questão hoje, se por acaso a gente fosse investidor, né, e estivesse olhando para a cidade de Ascurra... Ele sempre faz essa pergunta. É porque, né, a gente tem que saber das oportunidades, né? Ou se a nossa audiência, talvez, olhar para a cidade de Ascurra, assim, obviamente que o turismo, já citei o turismo aqui, e o turismo acho que é uma pauta do Vale Europeu como um todo. A gente tem várias, né, tem Pomerode aqui do lado que está bombando, Rio dos Cedros, a própria Blumenau, que é uma locomotiva nesse sentido, com os eventos e tal. Mas para né, para onde eu olharia se eu fosse investidor na cidade de Ascurra? Onde é que montasse alguma empresa recentemente? Não, eu sou político, eu sou político, eu não tenho empresa. Não, mas falando sério, assim, se a gente olhasse para Ascurra, né? Se investir e perfeito. Duas áreas hoje que são muito interessantes para investimentos em Ascurra. A primeira delas, sim, é o turismo, porque nós conseguimos resgatar o DNA cultural, histórico, e o Vale Europeu hoje é uma região que tem crescido muito no Brasil e tem atraído muitos turistas. Então, como Ascurra é o berço da colonização vêneta, e nós temos aqui uma culinária muito típica, e nós temos aqui um patrimônio, tanto patrimônio material como imaterial, como ambiental, nós temos como atrair muitos turistas. Mas hoje a gente ainda não tem uma estrutura adequada para isso, mas um potencial gigantesco. Isso eu tenho absoluta certeza, eu consigo provar para o investidor. E a segunda área é a construção civil. Ascurra hoje é uma das cidades que mais cresce na região do Vale. Hoje, por exemplo, nós estamos aí no top 20 de Santa Catarina, entre as cidades com mais CNPJs por habitante. Né? Nós somos uma cidade empreendedora. As nossas empresas estão crescendo muito, nós temos uma diversidade econômica gigantesca. Hoje nós temos empresas que produzem máquinas para vários países. E esse crescimento, inclusive em geração de emprego, hoje nós estamos... em alguns momentos, a gente só perde para Pomerode, porque Pomerode tem crescido muito por conta do setor turístico. Mas nós estamos proporcionalmente, evidente, disputando ali com Indaial, com Timbó, com Blumenau, em alguns momentos, inclusive, à frente deles em geração de vagas de emprego. Então, a Ascurra está crescendo muito, só que nós não temos casa para morar. Né? A população vem para cá trabalhar, setor, né? mas não tem onde morar. Então temos sim a possibilidade de expansão da construção civil. Hoje nós temos muitos loteamentos já saindo na cidade, loteamentos incríveis.
é rápido. Porque, geralmente, de uma forma comum, é mais Eu ia te difícil. fazer essa pergunta, a Ah. questão do planejamento. Porque as cidades menores, elas também têm a dificuldade de ter uma área técnica que dê acompanhe não que seja devagar, mas que acompanhe a velocidade da iniciativa privada, que tem Sim. mais velocidade. Quando nós assumimos a prefeitura, tínhamos um engenheiro civil que era ligado à Secretaria de Administração. Lá em 2021, nós criamos a Secretaria de Planejamento, com equipe técnica, justamente para Dar velocidade. desburocratizar e dar velocidade. É evidente que a burocracia é gigantesca, é evidente que a demanda é muito grande. E vamos lá, a burocracia mas a ela gente não tem é avançado. ruim. E até eu gosto de desmistificar isso, porque a burocracia ela não é ruim na medida que ela protege o desenvolvimento consciente. Claro. também. Perfeito. Porque uma cidade que nasce planejado. desorganizada, eu falo de Blumenau, com um pouquinho de propriedade, que trabalhei lá nessa área. Blumenau foi a cidade que cresceu desordenada por algum tempo, né? No meio de rios e morros e aquele desafio estrutural de Blumenau. Blumenau não é uma cidade que tem quadras, que tem né, com Blumenau clareza. está subindo, tu tá descendo. E isso é um desafio hoje, por exemplo, na modalidade urbana, na mobilidade urbana, numa série de outros fatores de deslocamento que acabam criando vários problemas que numa cidade menor que pudesse planejar. Então a burocracia, ela não é ruim na medida em que ela protege a cidade, mas ela é ruim se ela demora, né, para acontecer, né? Perfeito. Porque Essa é a- dizer não, se for rápido, o cara já acha Porque solução. burocracia não é sinônimo de demora, né? Burocracia é você ter De controle organização, sobre. de controle. Por isso, aos investidores que estão nos acompanhando, venham para as Curra, construção civil e turismo, são duas boas áreas. Ariel, Legal. qual foi o pior momento dentro da prefeitura? Em que momento que tu olhou e tu disse, cara, o que eu fui fazer? O meu pior momento, ele aconteceu dentro de um avião indo para Brasília. E essa história eu me arrepio até hoje. Geralmente é em Brasília, que é o primeiro Essa é a história mais... Ali eu vi o tamanho da responsabilidade de ser prefeito. Era o mês de janeiro e eu peguei o avião em Florianópolis, era um voo direto para Brasília. E eu digo sempre que foi Deus que colocou a mão, porque eu não poderia estar em Ascurra naquele momento. E durante o voo não tinha internet, eu estava completamente offline. Que para um político é desafiador. É desafiador, 2 horas de voo, 2 horas e pouquinho. Quando o avião pisa em Brasília e eu ligo o meu celular, Ascurra tinha sofrido uma enxurrada, a maior enxurrada de todos os tempos. Foram mais de 250 milímetros de chuva em menos de 2 horas. A cidade estava completamente alagada. Todos os pontos que nós tínhamos para serem abrigos haviam sido alagados também. Meu Deus, cara. E estava um verdadeiro caos. E naquele momento que eu comecei a ver as mensagens, eu comecei a ver os vídeos e o desespero da população pedindo pelo prefeito. E o prefeito fora da cidade. E o prefeito né? fora da cidade. Eu imediatamente liguei para um dos secretários municipais aqui, que é um secretário muito próximo de mim e é um secretário que é muito brincalhão. E aí eu liguei para ele e ele do outro lado, chorando, ele disse: prefeito, volta porque a Ascurra precisa de ti agora aqui. Foi o tempo de eu conseguir um voo que saiu, eu cheguei lá por volta de 11h30 da noite, eu consegui um voo às 4 da manhã para voltar, quando era mais ou menos 8h30, 9 da manhã, com muita dificuldade do aeroporto Navegantes até aqui, por conta da enxurrada. Eu cheguei aqui, e quando eu cheguei aqui, eu tava com a roupa ainda de quem tava indo para Brasília, com uma camisa branca. Eu fui direto para os bombeiros e a partir dali eu comecei um trabalho muito forte para a gente conseguir reconstruir a cidade. Foi um prejuízo gigantesco mesmo. Eu tive o Eu acho apoio. que foi aquela que atingiu várias, foi uma região bem... Isso. E assim, eu acho que pra quem Teve tá óbito escutando, em Rodeio, inclusive. eu acho que pra quem tá escutando e não entende o que é uma enxurrada, ela é 10 vezes pior do que uma enchente. Com certeza. A enxurrada, ela chega de uma forma tão rápida que a pessoa nem entende o que está acontecendo. E por isso que acontece uma tragédia ainda maior do que uma enchente que está acontecendo. Nós perdemos pontes, nós perdemos estradas, nós perdemos casas das pessoas, nós perdemos muitos sonhos. Rodeio, tivemos infelizmente óbito. E aí o Brasil ele precisa entender que nós precisamos ter um fundo nacional que realmente funcione para a reconstrução de cidades que sofrem enxurradas. É muito burocrático e é muito difícil conseguir recurso. E quando você enfrenta, você imediatamente tem que reconstruir a cidade, porque a cidade ela tem que voltar a produzir, porque a economia não pode parar.
Então, os primeiros dias você aguenta o tranco sozinho, Sim. com recursos da prefeitura. É porque, assim, isso talvez é uma coisa também que a gente, como eu, né, tenho um pouco conhecimento na política, tu acha que a prefeitura, no fim, tem dinheiro, tipo, eterno, né? Tipo assim, o cara vai lá e faz aqui, assina ali, tu vê muitas cifras enormes, né? Mas não, né? Não. A conta da prefeitura é que nem a conta de qualquer outra pessoa, né? Por isso que Quando o dinheiro acaba, né? E por isso que você tem um planejamento, só que você precisa estar preparado para ter que mudar esse planejamento. E o dinheiro acaba e fica dívida ainda, né? Essa é a Fora isso, verdade. Fora isso. A gente tem que caminhar para o encerramento. Eu vou emendar uma pergunta ali, né? Não, pode mandar. E aí vou emendar uma pergunta que a gente sempre faz, mais no finalzinho, é que esse menino lá de 9 anos, né? Quando ele tem um pai e uma mãe, né? Seu Arão e a dona Claudete. E hoje, se seu Arão, seu pai e a dona Claudete estivessem sentados aqui com a gente, o que eles falariam de ti? Difícil, né? Eu sou o 7º filho, eu sou o caçula. E cada um dos irmãos lá em casa tem uma personalidade e tem uma história muito bonita. E o pai e a mãe, eles deram a sustentabilidade para que nós pudéssemos chegar onde todos nós chegamos. E eles têm um orgulho muito grande da família que eles construíram. Mas eu acho que o principal é eles olharem para o filho político e verem um filho político que realmente tem responsabilidade social. Que não resolveu ser político por vaidade, não resolveu ser político para ter um poder, uma autoridade, mas que resolveu ser político por missão de servir as pessoas e por missão de querer ver a cidade melhor, a comunidade melhor. Eu entendo que uma comunidade ela se desenvolve através de 3 pilares. O pilar da infraestrutura, o pilar da desburocratização, para que o empreendedor possa investir, e o pilar da educação. E isso eu trabalho muito para que aconteça. Qual dos dois é o mais duro? Tua mãe ou teu pai? O meu pai, ele é reconhecido aqui em Ascurra, inclusive grande parte do meu patrimônio moral na cidade eu devo ao meu pai. O meu pai, ele foi aquele professor por missão, o verdadeiro professor. Vocação. Né? Ele era professor de matemática. E a comunidade aqui conta que quando ele colocava a mão na maçaneta da porta da sala de aula, já não tinha mais um pio. E não era por medo, era por respeito. Sim. Meu pai chegava em sala de aula, meu pai na época dava 60 horas aula, ou seja, ele dava aula de manhã, à tarde e à noite. Meu Deus. De segunda a sexta-feira, 7 filhos para criar. E não tinha hora de atividade na época, eram 60 horas dadas, né? Aulas dadas. Mais as correções de prova. Isso, daí era final de semana em casa. E o pai, ele não usava material didático. Então ele chegava na sala de aula somente com o giz e o apagador. E ele começava a passar a aula toda no quadro. Da cabeça. E estava tudo na cabeça. Então o meu pai sempre foi um homem muito pragmático, matemático, né? E sempre muito firme. No olhar a gente já entendia. Nós nunca tivemos medo do meu pai. A gente sempre teve respeito. Meu pai sempre foi um grande conselheiro. Mas, por outro lado, eu tenho uma mãe extremamente acolhedora, com um coração do tamanho do mundo. Contrabalanceável. Que ela quer ajudar todo mundo, que ela é voluntária de todas as possibilidades que se envolvem na igreja, que foi uma diretora de escola de ensino médio, uma professora, uma diretora de escola em que sabia acolher os seus alunos, Legal. que sabia abraçar, que sabia enfrentar as dificuldades dos alunos junto a eles. Então, eu sou o resultado de 6 irmãos Com uma que mais velhos do que eu, que fizeram de tudo comigo, até me esconderam dentro de uma geladeira quando eu era criança. E também sou resultado de um pai e de uma mãe muito presentes, que me deram muita segurança, muita estabilidade. Arão Josino, senhoras e senhores, obrigado por aqui. nos receber, né, prefeito? Que legal. Que aula. Quero te parabenizar aí pelo Obrigado. teu governo. Para nós é uma alegria a gente poder fazer esse registro, né? E claro, mostrar um pouco da cidade de Ascurra para nossa audiência. Então, obrigado por nos receber. Obrigado pela Parabéns, oportunidade. cara, parabéns pelo trabalho. Tá com a gente até agora, então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa história, né? Conhecer um pouquinho mais da cidade de Ascurra, um pouquinho mais da história do Arão. Eu sou no empreendedc.com.br, você encontra muito conteúdo Vem para investir desenvolver. em Ascurra. Vem investir em Ascurra. Importante.
No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamaturgo. E eu, Real Rafa Silva. E esse foi mais um Empreenda Política para vocês. Tamo junto. Valeu. Valeu.